Você vai ver agora a história dos pais de Suzano, da Grande São Paulo. Crianças que dependem da merenda escolar para ter alguma coisinha para comer durante o dia. Veja a reportagem. Sorrisos de esperança em meio a tanto sofrimento. Faltam alimentos e recursos, educação e lazer, moradia e saneamento básico. Quando olhamos de perto, entendemos melhor porque o povo sofre tanto. A nossa equipe volta aqui para a região de Suzano. A gente está na comunidade do Rio Abaixo. Esse é o Marquinhos, o líder comunitário que tem ajudado a população aqui a enfrentar a pandemia. Nesses 2 últimos anos, o cenário aqui é bem diferente do que antes, porque muitas lojinhas, comércios que os moradores abriam, tinham nas garagens, parte desse tempo ficaram fechados os comércios, porque não dava para pagar o aluguel, não tinha também muitos clientes, a economia que não vai bem, também está faltando dinheiro, está faltando trabalho. E aí a gente acompanha a tentativa de recuperação dessas pessoas. Tem até aqui, ó, bem ao lado até da base da associação, tem uma loja de material de construção. É um dos primeiros comércios aqui da rua, que antes tinha muito mais, mas hoje tem menos. Como é que tá, gente? Aí, tem cliente, o pessoal tá comprando, tá construindo, tá gastando ou não? Tá difícil. Tá meio difícil, é meio difícil. O povo tá sem dinheiro para reformar, para comprar até coisas básicas? Sem dinheiro, sem nada, né? Nada. Sem água, nem água tem, né? O que a senhora costuma precisar? Ixi, a gente precisa aqui de tudo, né? Para a rua. Tô fazendo a minha casinha ali, não terminei ainda. Não conseguiu terminar. Moro aqui de favor na casa da minha vizinha. Piorou agora nos últimos tempos? Piorou e muito. Cada um se vira como pode. É uma tentativa de sobreviver em meio a uma crise que não passa. Tem mais gente assim tentando voltar, né, Marquinhos? Reabastecendo, porque eu lembro que aqui estava com todas as portinhas praticamente fechadas e o comércio que estava aberto não tinha nenhum cliente dentro. É isso mesmo, aqui a situação é precária demais, né? 2 anos atrás, 1 ano e pouco você vieram aqui, hoje está melhorando, né? Mas a dificuldade continua ainda. Eu pego doação do Fundo Social, algum parceiro vem aqui, doa uma cesta básica, eu chamo, a demanda aqui é muito grande, é 2.824 famílias. Quando vem 150 cestas, vamos ver aquele mais que é necessitado que tem que entregar. 2.000 famílias. 2.100. 2.124 famílias. Precisa de muita doação, né? E ainda mais com o preço dos alimentos, com a inflação muito alta, carne. Tem por aqui? Qual que é a mistura? A mistura aqui é ovo, pessoal. A maioria é ovo ou osso. Vão lá no açougue, um amigo nosso lá em cima, pega um ossinho lá, entendeu? Doa osso? Tem ainda essa fila do osso? Tem um amigo que doa esse osso ainda. Sem outra saída, os bicos são feitos entre um sinal verde e outro vermelho, 2 vezes por semana. O pouco que entra ajuda, mas não resolve. Desculpa perguntar, mas quanto que a senhora ganha por dia? Ou ali no final do mês dá para fazer o quê? 40 reais, 40 dias. 80 por final de semana. Isso. 320 reais? Trabalho só 2 dias na semana, né? E mais nada de serviço. Aumento do desemprego e do preço dos produtos básicos para uma vida digna. Como sair da desvantagem nessa luta pela sobrevivência? Algumas casas têm um comérciozinho no quintal. É um exemplo aqui, ó, chama nossa atenção essa placa. Temos lanches, pastéis, hot dog, batata frita, tapioca, pão caseiro, salgados por encomenda. Nossa, dá até fome, hein? Deixa eu ver. Tá fechado aqui, ela tá lá dentro. Oi, tudo bem? Como é que estão os clientes? Vem porque a tua placa dá vontade de comer. A galera tá vindo ou tá parado? Dá, moça, mas o povo não tem dinheiro ainda não. Não? Tá difícil. Como a senhora chama?
Mara. Dona Mara. Dona Mara, a senhora sempre vendeu aqui na sua garagem? Sempre. Sempre. Tenho mais de 5 anos. E agora tá a fase mais difícil? Nossa, teve tempo aqui que eu tive que colocar alguém comigo porque não dava conta. E agora? Ninguém. Comerciantes sentem um baque. Aqui, pelo menos, você não fechou, porque, querendo ou não, você paga o aluguel da casa e já tem a garagem. Se tivesse que pagar o aluguel do comércio? Ah, já tinha fechado fazia tempo, né? Já tinha fechado, porque não tirava nem o do aluguel. E aí os produtos conseguem repor, não estraga? Como que faz? Como a senhora está se virando? Porque a gente compra pouquinho. Famílias inteiras passam fome, uma dor que machuca e deixa marcas para toda a vida. Quanto era para arrumar a geladeira? O homem me cobrou 120. Mas tem que esperar, porque há 4 meses ela não tem esse dinheiro. Não sobrou 120 para arrumar a geladeira. Também, aqui, ó, é um leitinho aqui. Um leitinho, um mingau para segurar um pouquinho a fome das crianças. Tem uma outra criança ali na frente. Licença, viu? Aqui é olhinho. Não tem nada, um arrozinho seco, né? E ainda o leite ainda, porque ainda não peguei da associação, que na associação dá. Deu na segunda-feira. Aqui então você dorme nesse quarto aqui com as crianças, o banheirinho dela é aqui, não tem porta e é o que eles separam aqui um ambiente do outro é mesmo aqui, um lençolzinho, uma cortininha e é nessa condição que a família vive. Você e mais quantas pessoas, Joyce? Aqui é só eu e 2 crianças. 2 crianças. É, só eu e 2 crianças. Você é mãe solteira? Sou mãe solteira. Como resolver um problema dessa dimensão sem olhar para nossas crianças? Aqui as condições para acessar a escola para as crianças que não têm carro, têm que atravessar ruas, né, de barro. Quando chove ficam mais difíceis dessas crianças chegarem às escolas. E quando você chega na escola, o transporte que é dado tem que ter uma certa quilometragem de distância. E conforme não atende essa quilometragem, não tem direito ao transporte. Mas a questão que aqui que a gente até briga, a questão não é a questão a distância, é a questão acesso à escola, as condições do barro. Porque pode não ter 2 quilômetros de distância para ter direito ao transporte, mas tem 1,8 km de barro, de péssimas condições, que inviabilizam chegar na escola. Então é uma luta também, eu como mãe, como moradora, que já passei e passo por isso, de transporte digno escolar. Sem alimentação reforçada, o desenvolvimento escolar, claro, é prejudicado. Tem que ver se você compra o leite e a fralda ou deixar as frutas para trás. Fruta que é importante na alimentação, ainda mais para o desenvolvimento da criança. Você tem que escolher um ou outro. Tem mistura? Não. Que é o quê? É ovo? É o que está mais barato. Ô, vida difícil. Talvez o segredo seja olhar sempre em frente e jamais desistir. Se conseguir pegar uma imagem da... Coloca a imagem da senhora aqui, Edu, por favor. Isso é brasileiro. Esse tipo de gente humilde, esse tipo de gente batalhadora, o Brasil tem que investir. Nessa população que pode passar fome. Pais e mães que abrem mão da própria refeição, do café da manhã, que abrem mão do almoço, que abrem mão do jantar, para que seus filhos não passem fome. Esses são os brasileiros que nós precisamos investir. Agora, enquanto você vê essa série de crianças aqui de Suzano, na zona leste da Grande São Paulo, sem ter o que comer, várias famílias sem saber quando vão conseguir colocar no prato algum alimento digno e decente para os seus filhos, você vive num país, e se eu estou dizendo que você vive num país é porque eu vivo junto com você e eu sofro junto com você a dor. De um país que gasta, em média, R$ 1.800 por mês com preso. Como você pode viver num país onde, por exemplo, Tocantins, no último levantamento, um preso no estado do Tocantins representava um gasto de R$ 4.200 por mês? Como a gente pode admitir viver num país onde tem preso que gasta R$ 4.000 por mês e onde você tem criança, família de gente trabalhadora, de gente decente, de gente honesta, que jamais pensou sequer
em tirar a comida do vizinho, em passar a perna em outra pessoa, passando fome. E enquanto a gente não pegar a nossa riqueza, o nosso bem, o nosso patrimônio, para investir no trabalhador de bem, para investir na população honesta, infelizmente, se continuar desse jeito, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E aí vem essa pandemia e fecha tudo e deixa a gente sem emprego, e lá na ponta, quem vai sofrer é essa senhora. Porque quem dá ordem para fechar tudo, pensando em jogo político, jamais vai sentir na pele o que é passar fome, Percival. Exatamente. Você vê que quem está trancafiado lá, está isolado da sociedade, deixou de lado, e é por isso que está preso, todo sentimento de honestidade, dignidade, caráter, respeito. Então, ataca como uma forma de trabalho, quer dizer, é criminoso por opção própria. E isso é um disparate porque os valores gastos justamente com ele prisioneiro, são infinitamente superiores das pessoas que necessitam, que estão desprovidos de alimentação, de escola, de saneamento básico, de moradia. Então, elas ficam indignadas. E, na verdade, essas pessoas que nós estamos mostrando, Bate, como você disse, são exemplos de dignidade, de caráter, de honestidade. Mesmo porque, em meio a todas essas adversidades, elas continuam sendo honestas, dignas, procurando superar esses maus momentos, procurando achar aquela luz que todo mundo quer achar no fim do túnel. Bate. Olha só, Piauí. Piauí gasta R$ 3.270 por mês com preso. A Bahia gasta também a mesma coisa, 3.200 com preso. Como é que pode se gastar essa fortuna com essa bandidagem e deixar as nossas crianças crescerem desnutridas, sendo vítimas da fome? Como é que a gente pode chegar a um ponto no país onde ser honesto passa a ser uma qualidade? Não é qualidade, é um mínimo. É obrigação nossa ser honesto. Só que como você vai explicar para uma criança que o sujeito que está lá no meio da comunidade, com um carro importado, andando com um fuzil para cima e para baixo, com dinheiro a rodo, bancando festa, com mulher bonita, com bebida regada, com festa regada a bebida, ele vai, fica um pouco de tempo preso, depois está ali na comunidade, na cara de todo mundo, rindo da cara da polícia, zombando o trabalho da polícia. E enquanto a gente não colocar, não fazer a divisão, enquanto a gente não fizer a divisão, de um lado, o povo honesto, nós, os brasileiros, trabalhadores, quem paga o seu imposto, quem faz o seu trabalho certinho, quem luta pela sua família, recebendo a maior parte da riqueza desse país, e depois se pensa em bandido. Depois. E não pensar primeiro no bandido e depois o que sobrar, e se sobrar, pensa no trabalhador honesto. Infelizmente, mas graças a Deus que a gente não perde a esperança, graças a Deus que o povo brasileiro não perde a fé.